eu nunca vi, eu nunca vi tanto crescimento de celebridades, pessoas famosas, ingressando nas igrejas evangélicas. Uhum. Nesses últimos 5 anos, isso tem crescido bastante. Você acha que a maioria dessas conversões são genuínas? Porque alguns, eles ingressam nas igrejas, confessam Cristo, mas depois vê que não era aquilo que eles imaginavam e saem da igreja. É, eu acho que, pelo menos, muitos deles não demonstram frutos de um cristão. Eu sei o seguinte: uma pessoa comum, ela converte, e ela também, o seu processo de santificação também é longo. Uhum. Eu acho que muitas vezes acontece uma injustiça com essas pessoas famosas. Em que sentido? Com algumas delas, não com todas. Mas assim, quantas pessoas na minha igreja, por exemplo, eu olho e falo, puxa, essa pessoa é crente, converteu mesmo, mas demorou uns 3 anos pra entender, por exemplo, que eu falava, gente, faz 3 anos que eu tô falando pra você, não usa esse tipo de roupa, que roupa indecente. 3, 4 anos depois a pessoa fala, nossa, como é que eu como crente usando aquele tipo de roupa, hein? O ruim é que a pessoa famosa não. Ela converteu ontem e tá todo mundo vendo ainda a roupa dela. E é um processo mesmo, a conversão, a santificação. É um processo, ainda mais essa questão de roupa. Vamos dar o exemplo da roupa. Com exceção, né, para nós, com exceção da Assembleia, para quase todos os outros evangélicos, reformados ou não, era quase símbolo de farisaísmo falar sobre roupa. Não pode. Falou de roupa, você é um fariseu. Legalista. Legalista. Então você tem ainda esse grande problema, que não se fala muito mesmo nas igrejas sobre a vestimenta. Usos e costumes. Não se tudo fala, não mais. se fala. Tudo bem que tem um fariseu? Tudo bem. Mas e daí? Aí a gente se torna libertino para consertar o farisaísmo? Então, quando um famoso converte, ele não muda de vida instantaneamente. Assim como um comum também não. Ninguém é assim. A gente é um processo. É um processo. Só que a pessoa famosa não, tá todo mundo vendo, né? Então quando ela erra, se o cara, por exemplo, perdeu eu já perdi a paciência, mas o famoso perdeu, todo mundo viu, né? Uhum. Então, às vezes, o julgamento é muito cruel com eles. Então, acho que. Vamos separar. Então, acho que tem um pouco disso. Com a pessoa famosa. Tem um pouco disso. Mas, por outro lado, tem mesmo também as falsas conversões. Então, tem isso que é. Não, aquele cara converteu. Ele quebrou o pau lá um dia. Ele fez uma coisa errada. Como nós cristãos comuns também fizemos, mas ninguém viu, né? Uhum. Essa é a diferença. É que a gente tá no anonimato, né? Exatamente. A figura pública é diferente, Exatamente, exatamente. Eu talvez você fez, na sua igreja alguém foi lá e falou com você, conversou e você se arrependeu daquilo e continuou. Mas o famoso, coitado, tá ali, ele, né, fez a coisa errada e só ficou a imagem, né, do erro dele. E acabou. Então eu acho que tem um pouco disso. Mas também acho que tem a falsa conversão. E essa falsa conversão está mais uma vez associada com o falso evangelho. O falso evangelho gera falsos convertidos, né? Esse tipo de pregação que é uma espécie de produto que é oferecido, onde cada tipo de pessoa vai encontrar um produto adequado para ela. A igreja se torna um comércio e as pessoas se tornam clientes e elas falam, olha, tem igreja que... Eu gosto do funk e eu quero converter, eu quero tomar a cruz, mas tem como dar uma cortadinha nessa cruz aí? Não, Suavizar, né? Tem que pegar a cruz inteira? Não tem, né? Por exemplo, funk, eu quero continuar com o funk. Tem igreja. Então bora pra lá. Aí tem a igreja do funk. Então você tem esses vários tipos de igrejas empresa, que tem um prato do dia para cada tipo de cliente. E aí, essa falsa igreja, esse falso evangelho que se adequa ao cliente, obviamente, esse falso evangelho vai gerar falsos cristãos. E se isso acontece com gente anônima, também acontece com os famosos, né? Que tem... O famoso, muitos deles têm dinheiro para fazer muita extravagância. E o pobre, coitado, não tem. É. A diferença, muitas vezes, de um pobre para um famoso é que o pobre gostaria de sair com 5 mulheres num jatinho, mas ele não tem. Enquanto que o rico pode fazer as suas extravagâncias. Mas, hoje, o falso evangelho, ele, para esses caras que querem continuar tendo esses comportamentos bizarros, ele vai encontrar respaldo em muitas igrejas, que antigamente ele não iria. Mas hoje tem. Tem até, por exemplo, a igreja LGBT. Então, poxa, eu quero Deus, porque viver no mundo sem a consciência de que alguém me protege é muito difícil. Sim. De que eu tenho propósito na existência é muito difícil. Eu quero Deus, mas não o Deus da Bíblia. Tem um Deus aí ao meu gosto. Tem o Deus da Bíblia que ele me fez a imagem e semelhança dele. Mas eu não podia fazer um Deus à minha imagem e semelhança? E aí eles fazem, e aí são vários ídolos ainda, que eles chamam de Jesus, e estão espalhados aí esses ídolos
por todas as igrejas, e por isso esses caras aderem, porque eles falam, esse aí eu gosto. Essa igreja é pra mim, né? Essa é pra mim, porque essa aí eu não preciso mudar, não. Agora, o que eu acho que atrai mesmo é o fato dessa mensagem. Eu acho que o tipo maior... de pregação, de teologia. O tipo de pregação. O tipo de pregação. Esse tipo de pregação que no final, esse famoso fala assim, dá pra eu continuar fazendo isso aqui. Porque, veja bem, converter, se você não negar pai, mãe, filho, filha, não dá pra ser crente. Tem que tomar a cruz. Mas muita gente ganha horrores. Quer ver? Vamos dar um exemplo. A moça é digital influencer. E ela vende lingerie. E ela ganha 100 mil por um post. E aí? Como é que vai fazer? Biquíni, na minha opinião, biquíni é calcinha com tecido diferente. E ela posta isso. Ela posta de biquíni lá no Instagram pra todo mundo ver. E ela ganha dinheiro. Vai, 50 mil, 100 mil por conta daquela postagem que ela divulgou o biquíni. É um trabalho dela. Então, converter implica em parar de fazer isso. Mudança. Ah, tá. 100 mil reais. 100 mil reais que ela vai ter que deixar de ganhar. E aí ela não quer. Aí o que acontece? Tem uma igreja que fala, gente, não julgueis. E aí tem uma pastora também seminua lá. A pastora também posta foto de biquíni. Eu falo, que maravilha. Então é uma maravilha. Então, na minha opinião, o que mais tem atraído o falso crente é a falsa igreja. O que mais tem atraído o falso crente é o falso evangelho. Esse falso evangelho que não implica em renúncia nenhuma. E ele fala, eu posso continuar aqui, não vou perder nada. Não vou perder. Porque implica isso. Vamos dar um exemplo. Eu tenho algumas pessoas famosas que eu tenho contato. E aí, ele pergunta, pastor, olha, eu tô para fazer um contrato. Vamos dar um exemplo. Um empresário. Olha, eu tô para fazer um contrato, só que me parece que isso não é cristão. Coisa assim, se eu não me engano, acho que foi 2 milhões de dólares. Grana, hein? Muita grana. Na realidade, esse empresário muito, muito, muito cristão, muito piedoso, muito conhecido. E aí eu falei, olha, isso é uma coisa, esse tipo de trabalho é errado. Você vai ter que perder esse dinheiro. Não tem como. Apesar que ele já meio que sabia que isso era correto. Esse é o problema. Muitos não querem fazer isso, porque perde dinheiro. Então não querem. Aí eles vão encontrar uma igreja que vai falar, o quê? Claro que dá para você fazer esse trabalho. Claro que é isso? Não julgueis. Não, olha, o que importa é o coração. E aí ele prefere nessa igreja para que ele não perca os 2 milhões e ele continue sentindo que tem a proteção de Deus. Então, na minha opinião, esse é o grande problema. Que os pastores, como não pregam um verdadeiro evangelho, eles vão aceitando essas coisas por medo de perder a pessoa e também porque eles também ficam com dó. Como assim? Eu, no lugar dele, também não perderia 2 milhões? Que isso? Eles não abririam mão. Eles não abririam. Então, como eles também não abririam, como é que eles não teriam coragem para falar para alguém abrir mão? Então, esse falso pastor materialista, preocupados apenas com aplauso, que prega só o amor, esse falso pastor, ele atrai esses falsos crentes, que sejam eles famosos ou não. É esse tipo de pastor que eles gostam, né?